Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício de vestibular, né, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é um conteúdo de primeiro ano do ensino médio, né? Geralmente a gente vê a desigualdade envolvendo termos quadráticos, né, no primeiro ano do ensino médio. Então tá aí, se vocês quiserem pausar e tentar fazer, lembrem que para fazer esse exercício você tem que saber como se porta uma função quadrática. Então a gente vai ter duas funções quadráticas e depois você vai ter que analisar o sinal de cada uma para conseguir chegar no resultado, tá bom? Então vamos lá. Determine os valores reais de x para os quais x ao quadrado menos 8x mais 12 multiplicado por x ao quadrado menos 5x é menor que zero. O que está perguntando aqui, né? Ele quer saber que valores de x que você substitui nessa expressão, né? Por exemplo, x igual a 1. Se eu substituir aqui e fizer a conta, será que vai dar um resultado menor que zero? Né? X igual a 10, será que se eu substituir e fizer a conta vai dar um resultado menor que zero? Essa é a pergunta. E você tem que responder todos os valores. O resultado vai acabar sendo um ou mais intervalos. Né? Então, como que a gente chega nesse resultado? Analisando individualmente cada função quadrática, que está aqui multiplicando, e fazendo o jogo de sinal das duas. Tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos considerar isso aqui uma função, né? Vamos chamar de f de x. É claro, gente, que num vestibular, num Enem, você não vai ficar fazendo assim, bem detalhado, né? Se você entender como funciona, você faz rápido porque você quer ganhar tempo. Eu estou fazendo detalhadamente para vocês entenderem os passos que devem ser dados para concluir a questão, tá bom? Então, f de x vai ser essa função, vou chamar essa aqui de g de x. Cada uma é uma função, tem duas funções multiplicando. Quando que essa multiplicação será menor que zero? Primeiro, vamos esboçar o gráfico de cada uma, para a gente entender o que está acontecendo. E para esboçar, a gente tem que achar os zeros. Né? E como que acha o zero? Usando a fórmula que encontra as raízes da função. Né? Que é aquele delta, aí depois x1 e x2. Se você sabe fazer somente dessa maneira, pode fazer, não tem problema. Eu vou usar um método que é um pouco mais rápido, nem sempre dá certo, mas nesse caso vai dar certo, que é o método da soma e produto das raízes. Né? Se você não sabe, inclusive, a gente já você pode ver isso agora. A gente sabe que se você somar as duas raízes, gente, de uma função quadrática, x1 mais x2, o resultado deve ser menos b sobre a. E quando você multiplica essas duas raízes, o resultado deve ser c sobre a. Então vamos analisar a primeira função aqui. Quem é o a, o b e o c dessa função? O a é 1, que é o termo que multiplica o x², o b é menos 8 e o c é 12. Então, vamos lá. x1 mais x2 vai ser o quê, então? x1 mais x2 tem que ser menos b sobre a. Então, menos é da formulazinha. O b é menos 8, então fica menos 8, sobre a, que é 1. x1 vezes x2 é c dividido por a. O c é 12. Então, 12 dividido por 1. Menos com menos aqui vai ficar mais. 8 dividido por 1 é 8. E 12 dividido por 1 é 12. Então, quais são os números, gente, que se eu somar resulta em 8 e se eu multiplicar resulta em 12? Nem sempre é fácil de encontrar, mas nesse caso é fácil. Você faz alguns testes e vai perceber que é o 2 e o 6. Por quê? 2 mais 6 é 8 e 2 vezes 6 é 12. Então você tem x1 igual a 2, por exemplo, e x2 igual a 6. Ó. 2 mais 6, 8, 2 vezes 6, 12. Pronto, eu descobri. Então, como seria o esboço do gráfico dessa função, gente? Ó, é mais ou menos assim, a concavidade para cima, né, porque o a é positivo. Ó, aqui no 2, né, e aqui é o 6. E como que ela é? Ela é positiva aqui para a esquerda, ela é negativa aqui para baixo e positiva à direita do 6. Né? Positiva à esquerda do 2, entre 2 e o 6 negativo e à direita do 6 positivo. E ela é zero justamente no 2 e no 6. Ali ela vale zero, ela não tem sinal. É zero, o sinal dela é zero. Próxima função é essa, gente. X ao quadrado menos 5x. Essa é mais simples. Por quê? Eu posso escrevê-la dessa maneira, não posso? X que multiplica x menos 5. Certo? Quando que isso aqui vai ser zero, gente? Né? Onde que vai ser zero? Quando o x for zero,
né? Então, o x1 dessa função, né, as raízes, é zero, por quê? Zero vezes isso aqui vai virar zero. E o outro é quando o x for 5. Né? O x2 vai ser 5. Por quê? Se eu substituo 5 aqui, ó, 5 menos 5 é zero, vai multiplicar por outra coisa é zero. Você pode usar a fórmula que você, a maneira que você quiser, soma e produto, a forma das raízes da função quadrática, mas essa é a maneira mais simples. Você vai ver que é 0 e 5. Então, a outra função vai ser mais ou menos assim, né? Vou supor que é 0, aqui é 5, também com cavidade para cima, né? X ao quadrado, ali o termo é positivo, que multiplica o x ao quadrado, que é o 1, então vai ficar aqui. Então, aqui é 1 e aqui é 5, vai ficar com essa cara aqui, né? E eu estou fazendo isso só para ficar claro, né? Igual eu disse, você na hora do vestibular, você pode fazer, no Enem, você pode fazer isso rápido. E aí, como que a gente responde, gente? Tá vendo? São duas funções e elas estão multiplicando. Quando que vai ser positiva? Quando os sinais forem trocados, porque mais vezes menos a gente sabe que é menos e menos vezes mais é menos. Agora, se os sinais delas chocarem iguais, mais e mais, menos e menos, será positivo. Então, para a gente terminar, vamos fazer um esqueminha assim. Ó. Geralmente os livros fazem assim, né? Vamos lá. Vou escrever aqui alguns valores. Ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pôr assim, tá? E aqui embaixo também, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou até escrever aqui, repetir. Menos 1, 0, 1, 2, 5, 6 e 7. E aqui mesma coisa. 6 e 7. A gente tem que aqui embaixo, né, vão ser os valores de x da função. Ó. Então, aqui é a nossa função f, tá? Essa aqui é a função g. E aqui em cima será o sinal, né, que a gente vai escrever. O que a gente tem na função f? Ó? A gente tem que no 2, ó, uma raiz é no 2 e a outra é no 6. À esquerda, gente, é positivo. Ó, positivo, aqui tudo positivo. Entre o 2 e o 6 é negativo, ó, e a direita do 6 volta a ser positivo. Ela é zero, esse zero que eu estou escrevendo, gente, em cima, não é o valor de x, é o valor do sinal da função, né? Aqui é zero e aqui é zero, que é bem ali, ela toca o eixo x, então o valor é zero. E na função g, as raízes é 1 e 5, né? Então a esquerda do 1 é positivo, ó. Entre 1 e 5 é negativo. E a direita do 5 volta a ser positivo. E ela é zero justamente no 1 e no 5. Então, onde o sinal, gente, será negativo? Onde você fizer o jogo de sinal entre as duas e resultar negativo. Ó. Aqui, nesse lugar aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, é tudo positivo, tá vendo? Ó? Positivo com positivo é positivo. Entretanto, esse pedacinho aqui, entre o 1 e o 2, aqui assim, ó, entre o 1 e o 2, né? Aqui vai ser mais ó, em cima e menos embaixo. Mais com menos é menos. Então, esse pedacinho aqui, né, entre 1 e 2, vai ser negativo. É isso que eu quero. Ó, menor que zero. É negativo que eu quero. Então, entre 1 e 2 é. Aí depois aqui é menos com menos. Menos com menos a gente sabe que é mais. Né, o jogo de sinal. Então, aqui vai ser positivo esse pedaço. Esse pedaço não me interessa. Agora, entre o 5 e o 6, de novo, ó, negativo com positivo, vai voltar a ser negativo, que é o lugar que me interessa, né? Esse pedaço aqui, ó, entre os 5 e 6. Também vai ser negativo. E depois vai ficar positivo com positivo, volta a ser positivo, também não me interessa esse pedaço aqui. Então tá aqui os dois intervalos que me interessam. Nesse intervalo, você pode ter certeza que essa conta será, se você colocar valores desse intervalo nessa desigualdade, vai obedecer a desigualdade, vai ser menor que zero. Então a solução, qual que é a solução? Como a gente escreve, né? Tá vendo? Esse vestibular não era de objetivo, né, de questões objetivas, de marcar x, era de você escrever a resposta. Então ficaria como x pertence aos reais, tal que, onde que isso vai dar certo então, gente? Tem que escrever os intervalos. O x tem que ser maior que 1 e menor que 2. Não é maior ou igual, gente, porque se fosse igual a 1, por exemplo,
Não, se fosse igual a 1, tá vendo que no 1 aqui é 0? Aí o resultado seria 0. Isso não me interessa porque ele não quer menor ou igual a 0. Veja bem aqui, ó, é menor que 0. Menor que 0. Então, o 0 tem que estar fora. Então, tem que ser maior que 1, porque no 1 vai dar 0, e menor que 2, o 2 mesma coisa. No 2 dá 0, também está fora. Então, tem que ser logo acima de 1 e logo abaixo de 2. Ou tem outro intervalo que dá certo também, qual que é? Entre o 5 e 6. Mesma coisa, tá? Tem que ser maior que 5 e menor que 6. Né? Tá aí a solução dessa inequação. Significa, gente, que se você pegar um valor que obedeça a isso e jogar nessa inequação, vai dar certo. Por exemplo, 1,5. Se você jogar 1,5 no lugar do x e fizer a conta, vai dar menor que 0. Se você jogar 1,8 no lugar do x e fizer a conta, vai dar certo. Se você jogar 5,7, que está entre 5 e 6, no lugar do x, vai dar certo. Quaisquer outros valores não darão certo. Beleza? Então tá aí a sua resposta. Beleza? Um abraço, até a próxima.